Mas e quando quem precisa mudar o estilo de vida é o próprio médico? No computador, o Dr. Everton há 1 ano. E o Dr. Everton hoje? Lá se foram quase 50 quilos. O que aconteceu não foi nenhum milagre. A ideia o Dr. Everton foi buscar na igreja que frequenta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que incentiva a adoção da alimentação vegetariana e a prática de exercícios físicos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que os fiéis da igreja viviam até 10 anos mais que a média dos americanos. O Dr. Everton resolveu, então, repetir a pesquisa aqui em São Paulo, com 1.500 fiéis da igreja, com idades variando entre 35 e 74 anos. Eles foram divididos em 3 grupos: vegetarianos, vegetarianos que tomam leite e comem ovo e pessoas que comem carne. O grupo dos vegetarianos foi o que obteve os melhores resultados. Redução de 10% da medida da cintura. Colesterol total 10% menor. Os índices que indicam uma maior predisposição ao diabetes e alterações prejudiciais nos vasos sanguíneos foram 20% menores. O mais importante é nós lembrarmos de aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras dentro da nossa alimentação e fazer a dieta também adequada. E aquelas pessoas que sejam vegetarianas tenham uma dieta equilibrada. O Dr. Everton sabe do que está falando. Apesar de ser adventista, ele não seguia a dieta recomendada pela igreja. Era um devorador de carnes e de muitos outros pratos. Que diferença! Meu pai... Isso quanto tempo tem? Agora tem 1 ano. Eu cheguei a 128. E agora? 82. Era um obeso mórbido. Era um obeso mórbido. Era preciso mudar. Ou eu era médico, cardiologista, ou tudo aquilo que eu estava falando para o paciente, falando para mim mesmo, não passava de uma mentira. E eu tive que me reeducar, a reaprender a comer, reaprender a dormir e reaprender também a gostar de fazer exercício. Coisas que eu olhava para as pessoas dizendo assim, eu gosto de academia. Eu olhava para a pessoa e dizia assim, não, isso é papo. Onde já se viu? 2. Agora ele também vai e gosta. Encara uma hora de musculação e, junto com o filho, faz aulas de natação. Mas é nas refeições que o novo Everton mostra a transformação mais radical. Ele e todos na família são vegetarianos. Eric e Gabriel nunca experimentaram carne alguma. Quer, Gabriel, sementinha? Hoje, para o almoço, tem salada, lentilha com legumes, bolinho de quinoa, macarrão com cogumelos. Sente saudade daqueles lautos almoços de antigamente, não, hein? Não mais. Não mais? Não mais. Assim, Logo com no início, seriedade, com convicção, é. agora com convicção. No comecinho foi uma luta. Eu ouvi dizer que o senhor era apaixonado por um tal de pudim. Tinha um pouco tinha saudade. Sonhei um pouco com esse... Sonhou! O Dr. Everton não ficou apenas mais elegante, mas recuperou a saúde. E hoje é exemplo para os pacientes. Porque quando você vê alguém do seu lado dando resultado, aí é diferente, né? Se não foi alguém que contou, você está vendo, você está acompanhando. Eu também vou conseguir e vai ser um prazo bem interessante. Uma coisa seguramente a gente pode dizer do senhor, é um vencedor e um vitorioso sem nenhuma dúvida. Uma coisa, e eu posso lhe dizer como gordinha que sou, parabéns! Obrigado. Parabéns! Obrigado, querida. Que beleza, que beleza! Obrigado. O Carlos Henrique
que todo mundo chama de Mangueirinha, leva a vida nesse ritmo aí. No quesito bateria, não perde compasso, não desafina. 1, 2, 3, 4. E quando entra na avenida... O coração fica batendo a 1000, né? Fica a 1000, parece que vai sair de fato pela boca. Pela sua saúde, o que você faz? Pela minha saúde eu faço pouco. O Mangueirinha está acima do peso, com pressão alta, e não foi por falta de aviso que ficou assim. Essa é a primeira ficha dele, 1989, e ele tinha 14 anos. Já tinha um excesso de peso naquela época, mãe hipertensa, e nós o convidamos para ir ao hospital. Por um tempo, ele até seguiu o tratamento. Depois... Sumiu, que é muito comum, porque não sente nada, é um menino de 16 anos, 15 anos, essa questão da doença cardiovascular é muito distante para ele, não faz parte desse universo. A gente pode dizer que é um inimigo silencioso? Muito, a gente costuma chamar de um assassino silencioso. É silenciosa porque muita gente tem a doença e não sabe. De cada 4 brasileiros, 1 sofre de hipertensão. O sangue circulando em alta pressão pelos nossos vasos provoca o mesmo estrago que a água causa num cano de ferro. A ferrugem que se forma desgasta o cano e ele pode ficar obstruído ou se romper. Se essa agressão aos vasos sanguíneos começa cedo, ainda na infância, pior para o coração. E nisso fui engordando, não fui escutando muito, né? Aí, de repente, pintou a parada, dor na nuca. Aí foi detectado que eu estava hipertenso. Mas vamos voltar lá no começo dessa história, na época em que o Mangueirinha ainda era menino. Olha o que eu tenho. Nossa! Caraca! 88? Quase 30 anos, hein, pai? Professor, estuda hipertensão infantil. Na década de 80, o Dr. Ayrton comandou um trabalho pioneiro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quase 4.000 crianças e adolescentes de escolas próximas à universidade foram examinadas. A hipertensão ninguém acreditava, ninguém media pressão. Você ia no pediatra, não fazia nada, ninguém Porque não se conhecia o assunto. Não se conhecia o problema. E isso mostrou uma coisa assim, clara de que é um processo evolutivo. É por isso que os pesquisadores estão de volta às mesmas escolas com a mesma proposta. Fazer um perfil cardiovascular dos alunos, saber quais têm risco maior de desenvolver a hipertensão na idade adulta. O chefe da equipe mudou. Saiu o pai, entrou a filha. Fora da escola, você faz alguma atividade física? Ando de bicicleta. Além do questionário com os hábitos de vida, são medidos o peso, a altura e a circunferência abdominal. Há 30 anos, não se sabia que essa medida era tão importante. A circunferência abdominal ela é hoje um marcador de risco maior do que o peso com a altura. Já se pode apontar tendências comparando a pesquisa de 30 anos atrás com a de hoje? Já se pode sim. Na de hoje nós temos um aumento importante do sobrepeso e da obesidade em relação a 30 anos atrás. Os números são assim de praticamente o dobro de obesidade. Então a gente acredita que o perfil de risco cardiovascular ele piorou em relação a 30 anos. Caiane foi chamada para fazer exames mais completos no hospital da universidade. Ela só tem 10 anos, mas já enfrentou muitos desafios. Por causa de um acidente, teve que passar por várias cirurgias. Ela ficou na cadeira de roda, né? Um bom tempo. Aí depois ela mesma pegou, andou com gesso. Ah,
danadinho. Aí ia embora com a cadeira. Aí começou a andar sozinha. Aí a médica falou, essa daí é guerreira. Depois do acidente, Caiane ganhou peso e agora está com a pressão um pouco alterada. Mas o lado bom disso tudo é que ela tem tempo e ajuda para mudar essa história. A nutricionista vai ensinar Caiane a não fazer cara feia para as verduras e legumes. Cenoura não, abobrinha não, chuchu não, tomate. Não? Geralmente o que você come? Arroz, feijão e frango. Mas aí sempre quer mais. 137 por 81. Então, é uma pressão já um pouco aumentada para a idade dela, de 10 anos. Então, daqui mais um pouquinho, ela tem o estirão próprio da adolescência. Então, isso também vai poder ajudá-la a perder um pouco de peso, ter um pouco menos de peso. Caiane vai ter a chance de fazer aquilo que o Mangueirinha não fez. E hoje está um pouquinho mais alta, Carlos. Eu vou falar que no final de semana eu dou uns moles. Nesse final de semana, então, que passou, eu dei um mole. Comecei na sexta-feira, arrebentando um salgado. Fui no sábado, aí tive festa do meu afilhado, festa de criança, bolo, salgadinho. Aí eu acho que eu exagerei um pouco. Aí tomei-lhe uma chamada bonita da doutora. Você tem 40 anos, tem mais 50 anos pela frente, né? Tem que ser, papo firme aí pra gente poder ter um bom futuro, né? É um investimento. Investir na alimentação, se movimentar, gastar energia. Essa vai ter que ser a rotina de Caiane daqui para frente, colocando em prática as lições que aprendeu. Tirar o miolo do pão, experimentar os legumes na escola. 3. Fazer um lanche à tarde com um pãozinho. 4. Jantar com a mãe. 5. Jogar o biscoito recheado no lixo. Esse é o momento que você pode mudar a história natural da coisa. Então, isso é que nos apaixona aqui, porque quando você tem um adulto já de 50, 60 anos, que você pede para ele mudar os hábitos de vida, ele muda, tudo bem. Mas aqui muda-se um destino, né? Você muda o destino. Você muda a vida não só em quantidade de anos vividos, mas na qualidade de vida dessas pessoas. A senhora me disse que adora um doce. E aí se sentiu tolhida, proibida, não podia comer doce e resolveu inventar. Eu vou fazer um arroz doce e aí eu tive que modificar. Eu peguei receita pela internet, aí eu vou fazendo a troca dos produtos para poder ficar diet. Eu troco o açúcar pelo adoçante. Adoçante que pode ir ao forno e fogão. Leite condensado diet. Leite em pó pode ser qualquer um que seja light, né? Baunilha? Baunilha. E leite de desnatado? Vaca, desnatado. E depois de bem cozido, bem pastoso, a gente bota na vasilha e canela em cima. Descansar. Elisa nem se lembra mais o que é isso. Está sempre ocupada. De dia, cuida da neta e da bicharada. São seus amores, mas dão trabalho. Passear, vamos. Acha tempo para uma caminhada, para queimar os quilos que estão sobrando. Vai a pé para o trabalho. Durante a noite, é cuidadora de uma pessoa com necessidades especiais. Quando ela dorme, um pouquinho, às vezes. Há cerca de 15 anos, essa batalhadora descobriu que estava com a pressão alta. Passou a tomar medicamentos, mas o que de fato mudou a qualidade de vida dela foi uma espécie de musculação respiratória. Elisa participou de uma pesquisa feita aqui no Encore, em São Paulo. Como que a senhora tem se sentido? Bem melhor, bem melhor. A respiração melhorou, tô dormindo melhor, trabalhando mais também. A proposta era avaliar
enquanto o reforço da musculatura respiratória ajuda no controle da hipertensão. O segredo é esse aparelhinho. Vou colocar o clipe para a senhora respirar só pela boca. Sim, senhora. Puxa o ar e lembra de colocar o ar aqui na barriga. Tá ótimo, a sua pressão ficou muito boa durante a sessão. O aparelhinho, que parece inofensivo, pode ter a carga aumentada, tornando cada vez mais difícil a inspiração. E é difícil fazer esses exercícios? Não, até que é tranquilo. O que mudou para você desde que você começou a fazer? Eu senti que a minha respiração se tornou melhor, eu tenho mais fôlego. E na questão da sua pressão arterial, o que mudou? Ela estabilizou, porque antes ela era meio alta, baixa, né? Ela nunca foi totalmente normal, né? Aí com esses exercícios ela baixou. Os exercícios podem ser feitos em casa, o que torna tudo mais fácil e mais barato. Mas o benefício para a saúde não tem preço. Esse paciente vai ter uma redução do risco de desenvolver doenças associadas à hipertensão, como a insuficiência cardíaca, e também reduz a possibilidade de complicação da doença a longo prazo. Já a fisioterapeuta Janaína, no final de um dia de trabalho, gostaria muito de fechar essa porta, esquecer tudo que ela fez aqui dentro e ir para casa só relaxar. Mas ela não consegue fazer isso, porque quando ela chega em casa, a família dela todinha também é de hipertensas. É sábado. Dia de reunir a família para o almoço. O apartamento está cheio. Quer dizer que você passa o dia inteiro trabalhando com gente hipertensa e aí traz o trabalho para casa. Chega em casa, tem que cuidar da família também. É, e o que é mais difícil, lá ou aqui? A família é mais difícil. Aqui ninguém te obedece, santo não de é? casa não faz milagre, né? Mas pelo menos para cuidar da dieta, Janaína tem ajuda. 2 pacotes. Logo cedo, o sogro e a sogra da Janaína já estavam na feira fazendo compras. Pegou um machucado. Tudo escolhido com paciência e cuidado pela dona Zaira e seu Iu. Na cozinha, Dona Zaira sabe decor o que tem que fazer. É filha de pai hipertenso, herdou dele a doença. O marido e os 3 filhos também têm. A receita número 1 aprendeu com a mãe: pouco sal. O que a senhora faz? A senhora compensa o pouco sal com o quê? Eu ponho tempero, ponho cebola, alho, salsinha, cebolinha, cominho, orégano, tudo que dá sabor, né? O cardápio é mais ocidental ou é mais oriental? Ah, então oriental quase nada, viu? Ah, é? Quase nada. Às vezes a gente faz o sukiyaki, que aí também extrapola, porque vai o molho shoyu, que tem bastante sal. Ih, aí é uma bomba. Esse dia é uma bomba. O que a gente recomenda é usar no máximo 3 colheres de chá rasas, que dariam 3 gramas, para temperar tudo. Agora, tem que se ficar atento àquilo que se consome de alimentos processados. E aí, tem que olhar o rótulo e quanto mais alto a porcentagem que tiver lá em relação ao total do alimento, acima de 15% é muito sal. E aonde tem essa quantidade acima de 15%? Em molhos prontos, temperos prontos, macarrões instantâneos e no pão francês. O que vai hoje para a mesa na casa da família da Janaína é uma boa macarronada e um prato de legumes cozidos. Comida cheirosa e apetitosa para uma animada reunião de 3 gerações. A dieta, todos seguem sem reclamar. Já os exercícios... Bom, e aqui então tá a família hipertensão. Todo mundo com o mesmo problema. Só que o pessoal se divide. A turma mais velha que não faz atividade física e a turma mais nova
que já aprendeu que a atividade física é importante. Eu quero saber por que o pai e a mãe não fazem nada de atividade física. Eu não tenho tempo para fazer. Essa é uma desculpa famosa, o senhor sabe, né? É verdade. Rodrigo é o atleta da família. Sempre gostou de malhar e treina pesado. Danilo é o oposto. Seu único esporte é jogar videogame. Leandro, o marido da Janaína, faz corrida e musculação. Quer perder peso, ganhar condicionamento. Hoje, pensa no futuro do filho. Provavelmente, um herdeiro da hipertensão familiar. A gente tenta sempre buscar uma melhor alimentação dele e educar ele dessa forma para que ele não apresente esses problemas no futuro. Ter uma alimentação saudável não significa renunciar a todos os prazeres da vida. Alguns nos fazem tão bem e se engana quem pensa que eles são proibidos para os diabéticos. Oi, eu tô numa festa infantil e tive uma hipoglicemia, então algo doce. É claro que é preciso saber a hora de parar. Se a diabetes complica a vida das pessoas, imagine para quem está naquela idade em que, em princípio, não existem limitações. Imagine para quem é jovem. É esse o momento da Aline. Chegou o tempo das descobertas e a hora de assumir o controle da doença. Eu sempre gostei de fazer tudo sozinha. Então eu meio que tomei as rédeas, assim. Desde os 8 anos de idade, Aline sabe que tem diabetes do tipo 1. A lição mais importante que aprendeu foi a da disciplina. Aline, o que a gente acabou de ver? Eu estava tomando a insulina para poder corrigir a quantidade de carboidrato que eu vou comer e para corrigir uma possível hiperglicemia, para não deixar subir muito. Isso você faz todo dia, quantas vezes? Toda vez que eu como. Um controle que aos 17 anos não é tão simples de se manter. Principalmente quando surgem aquelas inquietações de toda menina. A insulina, além de segurar a água, ela cria gordura. Então você fica inchada, você se sente inchada. Quando você está com glicemia alta, você se sente mal, claro. Mas em compensação você emagrece. Na diabetes do tipo 1, o organismo para de produzir insulina. A insulina é um hormônio importante porque ajuda a glicose a entrar nas nossas células e gerar energia. O tratamento para equilibrar a insulina é para a vida toda. Eu dizia, não vou fazer isso. Para que eu vou fazer um tratamento que para mim não tem sentido, sabe? E agora eu tô mais contínua, eu tô mais pensando mais em mim mesma e parando de questionar o porquê de tudo. Medir a taxa de açúcar no sangue é fundamental. Baixo, tá 68. Isso já é considerado baixo. Tá tremendo? Tô. Pouquinho. O que mais acontece? Agora eu tenho que comer alguma coisa para fazer com que pare de cair. E normalmente eu fico com um pouco de dificuldade de falar, bastante. E dependendo do nível, do quanto esteja a glicemia, eu fico até mais irritada. Aí... Você é irritada com a gente? Não, agora eu tô meio paz e amor. A Aline já se acostumou com essas crises de hipoglicemia e sabe o que tem que fazer. Vai recorrer a umas pastilhas de alta absorção. E te fazem sentir melhor imediatamente? Aumenta. Não quer sentar, não? Obrigada. O que disso aqui você pode comer? Posso comer tudo. Inclusive o gratinado? Sim. Queijo não conta muito carboidrato. A Aline precisa fazer a conta de quanto carboidrato pode comer e qual a dose certa de insulina para fazer a compensação. A maior parte dos carboidratos vem do arroz, principalmente, e do feijão. A beterraba tem bastante porque ele é bem doce e a cenoura também. E
A vagem é mais tranquilo, tem menos carboidrato. Os irmãos estão sempre ali, companheiros de todas as horas. A mãe fica com a parte mais chata dessa história. Ser aquela pessoa que vai lembrar, não pode comer agora não vai pra festa não, porque vai ter revolta, vai ter porta batendo. Vai reclamar um pouquinho, vai ter porta batendo, vai ter eu te odeio, vai ter... Mas tudo bem, faz parte. Eu te odeio, parte do eu te amo. Tem a parte do eu te amo também. Na família, Aline encontra apoio para passar por essa fase da vida de tantas dúvidas, tantos questionamentos. Um dos remédios mais eficientes para o controle da diabetes e para o aumento da qualidade de vida não é uma pílula, não é injeção, é isto aqui. Atividade física, sem limite de idade. Essa é a turma que resolveu olhar para a diabetes como um doce desafio. Sorriso no rosto. Com educação, saúde e atividade física orientada. Outro pé. É muito importante a gente trabalhar as pequenas articulações, gente, tá? Lembra por causa da depósito de glicose nas articulações. Volta para o outro lado. O exercício é capaz de melhorar a capacidade do organismo de pegar essa glicose que está no sangue e colocar para dentro do músculo. E o exercício fortalece todo o sistema cardiovascular, reduzindo a pressão arterial, inclusive. Há 15 anos, a professora Jane montou esse grupo na Universidade de Brasília. E aqui, todas as semanas, compartilha um pouco de sua própria história de vida. Sim, porque ela também é diabética. Eu tenho 45 anos que eu sou diabética, não tenho nenhuma complicação de diabetes. A que eu posso atribuir não ter nenhuma complicação de diabetes? Principalmente informação. Medicamento é apenas uma parcela do tratamento. As conversas no grupo são o primeiro passo para acabar com o medo. Quando eu soube que estava diabético, para mim foi muito mais preocupante do que os infartos que eu tive. Reconhecer que é uma doença é difícil pra gente. E para quem tem dúvida se tudo isso funciona, basta olhar esses resultados. Quando chegam aqui, todos medem a glicose e a pressão. Depois de 1 hora de sorrisos e movimentos, eles repetem as medições e olha só esses resultados. A glicemia de 163 foi para 138, pressão arterial de 130/66 foi para 117/77. E assim, quando todos estão juntos, parece ser bem mais doce. A diabetes é uma doença silenciosa, traiçoeira e, quando o diagnóstico chega, assusta. Tem muita gente com diabetes nesse país. 14 milhões de brasileiros. A grande maioria não conhece os riscos do mau controle. Esses pacientes têm um risco maior de terem infarto, de terem derrame, de apresentarem problemas de visão. A doença é perigosa, mas tem jeito de conviver com ela, levando uma vida de uma maneira bem mais saudável. Aí eu resolvi que eu ia me cuidar, né? Que eu não ia mais, que ela não ia ficar maior que eu. Existem 2 tipos de diabetes. O tipo 1 é uma doença autoimune e a pessoa tem que ser tratada com insulina. A do tipo 2 é a mais comum. Ela geralmente aparece quando as pessoas exageram na alimentação, não fazem exercícios físicos e ganham peso. Comia o que eu queria, bebia o que eu queria, não tinha nenhum controle sobre isso, né? Tá? Não caminhava, não fazia nenhum tipo de exercício. Gente, o que eu comia de gordura, comia muita carne, muita costela, muita picanha. E aí eu fui aos pouquinhos, sabe, engordando. De pouquinho em pouquinho, a Luciene passou da conta. Engordei 22 quilos. E como um problema nunca vem sozinho, a pressão subiu e também foi diagnosticada a diabetes. Então você entra em pânico, né? Não, ou vai ou vai. Eu não tenho saída. O susto foi tão grande que a Luciene resolveu mudar radicalmente.
É um caminho cheio de restrições, que não é fácil para ninguém. Esse feijão eu não como. No celular, ela grava os obstáculos que tem que vencer no dia a dia. Gente, olha essa carne. Que delícia. Infelizmente, não me pertence mais. Para o marido e a filha, um cardápio recheado de gorduras e carboidratos. Para ela, tudo bem magrinho. Arroz 7 grãos, seleta de legumes, um pedaço de filé de frango só grelhado com alho e uma saladinha de alface com tomate e algumas azeitonas, porque eu não sou muito chegada em salada. Para mudar o estilo de vida, a Luciene procurou ajuda na unidade básica de saúde do bairro onde mora. A educadora física ensina os exercícios. Força, apertar ela e vai contar até 10. E a nutricionista cuida da dieta. Para ver quanto perdeu da última consulta para cá? O melhor de tudo. Muito bom, Luciene. Perdeu 1,5 kg. Oba! Isso é bom demais, né? Muito bom. Vamos medir sua circunferência abdominal também. Perdeu 5 centímetros, Luciene. Oba! De novo. Luciene precisa de muito apoio, porque dentro de casa a luta é solitária. Ver o marido comendo muito e de tudo é uma ameaça à resistência. Já que eu não posso comer feijoada, coloquei só um pouquinho do caldo da feijoada e couve. Mas vamos deixar a Luciene um minuto para falar do Marcos. Aí fiz exame. Ele também entrou em pânico quando o médico falou em diabetes. Mas sabe o que o Marcos fez? Aproveitou o diagnóstico para melhorar a vida. E melhorar muito. Com 1,80 m de altura, Marcos chegou a pesar 160 quilos. Graças a essas caminhadas e uma dieta realista e balanceada, foi emagrecendo pouco a pouco. Até que ao longo de 4 anos perdeu 48 quilos e quer mais. Aliás, quer menos, quer pesar menos. 10, 15 quilos é o que eu vou perder ainda. Quando eu falava para as pessoas, estou com diabetes. Sabe, não tem isso. Para mim foi uma benção, porque eu emagreci, estou com uma qualidade de vida muito melhor que eu tinha antes. Esse jeito otimista e bem disposto ajuda. Por causa da falta de informação, muitos diabéticos têm uma qualidade de vida ruim. O Marcos, que é produtor de eventos, não queria isso de jeito nenhum. Ele resolveu entender a doença e descobrir o que fazer para conviver bem com ela. Não dá para dizer que o começo foi fácil. Eu perdi muito peso inicialmente e me deu muita fome, muita fome. E é o corpo te pedindo para voltar a ter aquele peso. Ele está acostumado com aquela estrutura, né? Para ele o normal é aquilo. A estratégia do Marcos hoje é bem simples. Ele emagrece um pouco, estabiliza naquele peso por um tempo e depois que o corpo se acostuma, mexe na dieta outra vez. Foi essa rotina que eu adotei nesses últimos 4 anos. Aí eu venho perdendo paulatinamente. Mesmo comendo fora todos os dias, ele mantém o controle da dieta. Sabe o que pode e o que deve comer. Os mais vermelhos por causa da próstata. É claro que às vezes ele enfrenta algumas tentações. Aí é preciso ter força para resistir. Você quer tomar um sorvete? Você toma um sorvete. Você quer comer um doce? Você come um doce. Você não vai comer doce todo santo dia. Com a chegada do neto, 3 anos atrás, o Marcos ganhou ainda mais ânimo para continuar nessa caminhada. Até a asma melhorou. O vovô agora esbanja fôlego para acompanhar as brincadeiras do pequeno Thomas. A glicemia, que chegou a bater nos 500, está bem controlada. 109. Com tudo isso, aos 53 anos, o Marcos voltou a se sentir um garotão. Estou fazendo tudo ao contrário aos 50 anos de idade, né? Melhor mas aos é 50. possível. Eu acho que é legal para as pessoas verem que é possível também fazer isso, né? Assim, não vou se entregar? Não tem que entregar nada. Não tem nada para entregar, né? Pelo contrário, reforma a vida. Reforma a vida.
e vive bem daqui para frente, né? Muita gente pensa que os doces são a única restrição imposta aos diabéticos, mas não é bem assim. Existem muitos outros alimentos que eles precisam consumir com cuidado. Por exemplo, as massas. Aqui, essa pequena quantidade de nhoque, apenas 150 gramas, já equivale a 2 colheres de sopa de açúcar. Mas se esse nhoque for consumido com um molho à bolonhesa, à base de carne, e junto com uma salada de folhas e legumes temperada com azeite, isso muda tudo, porque a proteína, a gordura e as fibras farão com que a glicose seja absorvida gradativamente, de forma que a taxa de açúcar no sangue se mantenha sob controle. É uma refeição assim que a Luciene vem tentando fazer em casa. Peguei meu arrozinho integral. Nós voltamos hoje mais uma vez à casa da Luciene para ver aqui o Cássio preparando o almoço dele, fazendo a dieta dele. Aqui, que beleza. A carne, pouca gordura, né, Cássio? Pouca gordura, pouquinho gordura. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Isso aí é banha, que eu só frito a carne na banha de porco. E vai muita banha para fritar essa carne. Olha que beleza que tá ficando. O almoço de hoje está bem variado, do jeito que ele gosta. Aqui tem uma abóbora aí. E aqui? Aí tem um feijão, pra mim é temperado com banha de porco. Que o toque final. Ele é um mocotó que eu fiz agora. Pode acreditar, ele vai comer tudo isso. O bicho aqui, pega essa colher, pega um pouquinho da gordura, joga aqui em cima. A refeição do Cássio também tem um toque saudável. Aqui tem a saladinha de tomate e o piteiro. Mas olha só a quantidade de sal que ele põe. E você nunca pensou em dar uma força para ela, não? E fazer uma dietinha para acompanhar mas ela? A comida dela aí não dá. Né? Porque ela vai comer ali, não tem aquele sabor, gosto, ela tira o óleo. Pra mim já tem que ter o óleo, você viu, eu faço na banha. Eu vi. Então, nem para ser solidário com ela, você não dá para... Dá para fazer um esforçozinho, dá. É, mas você não faz? Não, eu não vou garantir que eu vou fazer, eu não faço. O Cássio abusa mesmo. Ele já teve pancreatite e toma remédio para controlar a pressão. Pensa que isso tira o apetite dele? Já me alertaram sobre isso aí. Mas? E aí não cuido, não faço, não vou garantir que eu vou fazer. No começo a gente faz, mas depois relaxa de novo. É por isso que eu não fico com ele, a gente não almoça junto, né? Ou eu almoço antes ou eu almoço depois. Era mais ou menos assim que você comia também, essa carne com gordura e tal? A carne sim. Na família da Luciene existem casos graves de complicações causadas pela diabetes. Parentes que ficaram cegos ou tiveram que amputar a perna. A Luciene tem muito medo e respira mais aliviada quando mede a glicemia e vê a recompensa para o esforço dos últimos meses. Ela tá 130, não passa de 140. O que antes era bem mais de 300.